Hoje vamos meditar no texto de Efésios, capítulo 6, versículo 10 até o 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Prepare-se para a guerra. Efésios capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Estamos em uma guerra. E esta guerra é espiritual e não carnal. Esta guerra não é contra as pessoas, mas contra as hostes espirituais da maldade, onde o cristão trava um conflito espiritual contra Satanás e uma multidão de espíritos malignos, onde os poderes das trevas são os governantes espirituais do mundo, onde incitam os ímpios e se opõem à vontade de Deus. Constantemente eles atacam os crentes. Desde que você entregou a sua vida a Cristo, o inimigo se levantou para poder insurgir contra você. Mas a palavra de Deus diz que você pode se proteger contra esses ataques e você tem condição de vencer esta guerra a partir do momento em que você estiver protegido pela armadura de Deus. Assim, quando entregamos as nossas vidas a Cristo, o inimigo das nossas almas inicia uma guerra contra nós, nos atacando a todo momento e em todas as circunstâncias. O diabo, ele usa as pessoas para nos atacar. O versículo 12 fala sobre isso. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É no poder do Senhor que a gente se fortalece. A força humana é inútil, porque nessa guerra espiritual, a força humana é inútil. Para acessarmos o poder de Deus e nos fortalecer, o Senhor, ele nos orienta. Qual o nosso posicionamento diante desta guerra? Porque o cristão está engajado nesse conflito espiritual contra o mal. Esse conflito é descrito como um combate da fé e continua até o crente galgar a vida do porvir. A vitória do crente, ele já foi obtida pelo próprio Cristo mediante a morte da cruz. Jesus travou uma batalha triunfante contra Satanás, desarmou as potências e as potestades malignas. A Bíblia diz que ele levou o cativo com ele, redimiu o crente do domínio do maligno. Então, no presente, o crente está acompanhado numa guerra espiritual que ele trava, mediante o poder do Espírito Santo.
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É no poder do Senhor que a gente se fortalece. A força humana é inútil, porque nessa guerra espiritual, a força humana é inútil. Para acessarmos o poder de Deus e nos fortalecer, o Senhor ele nos orienta qual o nosso posicionamento diante desta guerra. Porque o cristão está engajado nesse conflito espiritual contra o mal. Esse conflito é descrito como um combate da fé e continua até o crente galgar a vida do porvir. A vitória do crente ele já foi obtida pelo próprio Cristo mediante a morte da cruz. Jesus travou uma batalha triunfante contra Satanás, desarmou as potências e as potestades malignas. A Bíblia diz que ele levou o cativo com ele, redimiu o crente do domínio do maligno. Então, no presente, o crente está acompanhado numa guerra espiritual que ele trava, mediante o poder do Espírito Santo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficarem firmes, em nome de Jesus. E ele diz, coloque a couraça da justiça, para proteger o seu coração, porque do seu coração procedem os caminhos da sua vida. Do seu coração é onde você alicerça a sua fé, onde você compreende, discerne aquilo que Deus tem para a sua vida. Então revista-se da couraça da justiça, essa justiça que foi conquistada através do sacrifício da cruz. A palavra de Deus diz que você recebe de Cristo as vestes de justiça, e as justiças são de Cristo, e você só se veste dela e se sente e se encontra diante de Deus justificado. Você tem que se fortalecer na obra em que Cristo fez na cruz pela sua vida. Nessa guerra, você é conclamado a suportar os sofrimentos, as aflições de um bom soldado, sofrer em prol do Evangelho, combater o bom combate da fé, como o apóstolo Paulo fala para Timóteo, na primeira epístola de Timóteo, capítulo 6, versículo 12, e ele fala também na segunda epístola de Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Você tem que guerrear espiritualmente e perseverar e vencer, ser vitorioso, triunfar, defender o Evangelho, combater pela fé, não se alarmar ante os que resistem, vestir toda a armadura de Deus, ficar firme, destruir as fortalezas de Satanás, levar cativo todo pensamento, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, e fortalecer-se na guerra contra o mal. Por isso que ele diz para você, calce as sandálias do Evangelho da paz, porque quando você está calçado, você sente segurança em pisar, e nós bem sabemos que um sapato apertado ou um sapato velho faz muito mal para a nossa caminhada. Então nós devemos andar firmes com Cristo. E ele diz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ele está dizendo que você é atacado periodicamente, incessantemente. A todo momento o diabo está jogando os dardos inflamados de ira, de cólera, de dúvida, de raiva, de mágoa. Toda vez que você ouve uma palavra contrária, toda vez que você ouve uma palavra de maldição, toda vez que você está conversando com alguém e você ouve uma palavra ofensiva, é o diabo usando aquela pessoa para desestruturar você e tirar você da posição graciosa de filho de Deus. Tome sobretudo o escudo da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas sabe que elas vão acontecer. O Senhor, Ele está fazendo uma grande obra na sua vida. Você tem que crer em nome de Jesus. Porque é necessário que para você se achegar na presença de Deus, você creia que Ele existe e Ele é galardoador.
Ele vai te recompensar pela sua fé. E a sua fé vai apagar os dardos inflamados do diabo contra a sua vida. Você, cristão, trava esse conflito espiritual contra Satanás e todas essas multidões de demônios. Os poderes das trevas, eles não têm poder contra a sua vida, porque Cristo já venceu em nome de Jesus. E agora então vamos ao capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação, para proteger a sua mente. Paulo ele fala que a salvação é uma experiência do presente. O Senhor te resgatou, Ele te justificou. Também é uma esperança do futuro, de quando o Senhor vier buscar você na glória celeste. É a base final da confiança de todo crente. O capacete da salvação é o símbolo da fidelidade de Deus para a sua vida. E isso completa. Todo esse equipamento, ele traz proteção para você estar firme nos dias maus e desta forma poder vencer os ataques malignos. Por último, vamos à espada do Espírito, que é a última parte desta armadura, mas é a única que serve de ataque, porque esta é a palavra de Deus, é uma arma ofensiva do crente para uso nessa guerra contra o poder do mal. É por essa razão que o diabo faz todos os esforços possíveis para poder destruir e submeter você a descrer da palavra de Deus. A igreja precisa se defender com as escrituras. É por isso que o diabo ele trabalha incansavelmente para tirar a palavra da vida do cristão, para tirar a palavra da igreja. Porque é a espada que vence toda a astúcia cilada do inimigo. Quando a gente abandona a posição de fé e deixa de usar a palavra como espada, e ele diz que nós devemos manusear muito bem e afiar bem essa espada para poder ter uma ferramenta ofensiva contra o inimigo. É a palavra de Deus que destrói os poderes do inferno. A palavra de Deus que convence, que corrige, que redime, que cura e que expulsa os demônios e vence o mal. Negar a fidelidade da palavra, quando ela nos ensina, é nos entregar à ação do diabo contra as nossas vidas. Essa é a única arma de ataque nesse arsenal que o crente tem à sua disposição. Na época do soldado romano, essa espada ela era curta. Foi projetada para as lutas de corpo a corpo. Veja que Jesus faz uso da palavra desse texto, dentro do tema do guerreiro, emitindo um chamado igualmente marcial para a oração em favor de todos os crentes e do ministério. O ministério de ser cristão, ser defensor do evangelho e levar o evangelho, essa palavra do evangelho para todo aquele que crê. Nós temos que ter ciência que o inimigo nos impede de alcançar a vontade de Deus. Mas nós só o venceremos quando tivermos uma vida disciplinada de oração, de louvor a Deus e de leitura bíblica. Porque essas são as armas espirituais que a gente tem. São essas armas que o diabo não resiste. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença e o Senhor nos orienta a fortalecer-nos no Seu poder, na Sua graça. Esse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos e nos resgatou da morte e do inferno. Esse poder que é poder para salvar todo aquele que crê.
É por isso que nós estamos aqui nesta manhã, declarando, ó Pai querido e amado, que cremos nessa sua palavra e tomamos posse, Senhor Deus, de todas as tuas palavras designadas para nossa redenção, salvação, renovação, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, sabemos que estamos nesta luta e pedimos que o Senhor ilumine ainda mais as nossas vidas para que a gente compreenda a verdade dentro, Senhor, desta mensagem. Vivemos nesse contexto de guerra, Senhor, e precisamos entender que ela é espiritual. Não nos deixe enganar, nos dê o dom do discernimento de espírito para entendermos quando é o inimigo das nossas almas que está atacando, ou quando a nossa carne, ou quando é a nossa carne que está atuando, Senhor, para nos derrubar, porque o nosso maior inimigo está dentro de nós. A tua palavra diz em Tiago que o mal está dentro de nós, a corrupção está dentro de nós, Senhor. Então já começamos a guerra aqui dentro de nós mesmos. E muitos de nós, Senhor, reportamos esta ofensiva nas outras pessoas. Mas a tua palavra nos diz que elas são instrumentos do diabo para nos atacar. Então, Senhor, nos dê discernimento, ilumina as nossas mentes, nos dê entendimento, para que a gente saiba compreender a sua boa e perfeita vontade. Para que a gente tenha discernimento de ver quando o diabo está nos atacando. E saibamos, Senhor, nos posicionar como os guerreiros, Senhor, nesta batalha, Pai. Fortalece os seus filhos, fortalece a sua igreja, fortalece os meus irmãos, Senhor, que congregam comigo. Fortalece, Senhor, Pai, para que nós tenhamos condição de vencer essa luta, vencermos esta guerra, vencermos essa